Às vezes vai ser sobre abrir a câmera, ligar o microfone e gravar sem roteiro. E é assim que as meninas da edição vão enlouquecer. Tô brincando com vocês. Mas, gente, eu não tenho roteiro aqui hoje. Normalmente eu não sigo os meus roteiros, mas eles me guiam de alguma maneira. Hoje eu tô gravando sem roteiro para falar para vocês sobre a necessidade da gente abrir mão de algumas estruturas. Caso contrário, vai ser muito chato tá aqui na rede social, independente de qual for. Vai ser insustentável e a gente vai se sentir cada vez mais distante de quem a gente é. Tá, mas quem eu sou? Eu sou a Bruna, lá do @Psico Fora da Caixa, tô em quase todas as redes, você me encontra, tá? Falando para psicólogas e estudantes de psicologia a respeito de uma produção de conteúdo que pode ser ética, que pode ser muito autêntica e ainda assim estratégica para que a gente possa também captar pacientes, mas se divertindo ao longo do caminho. Essas regras eu gosto. Eu quero muito conversar com vocês sobre uma coisa que a gente precisa fazer para deixar a nossa criação de conteúdo um pouco mais leve. Eu falo muito sobre estratégia, né? Então, no meu curso Método Psico Fora da Caixa de Criar Conteúdo, que é o meu curso mais completo sobre criação de conteúdo, eu vou trazer muito essa parte estratégica do que fazer exatamente para captar pacientes através da rede social. Mas também lá eu falo, e agora eu quero falar aqui para vocês um pouquinho, sobre a importância da gente, em alguns momentos, abrir mão da estratégia. Eu estava semana passada, da semana que eu tô gravando esse vídeo, conversando com uma amiga, Gil, e falando sobre essa linha tênue que muitas vezes a gente encontra entre ser estratégica e só fazer o que a gente quer fazer, assim, sabe? De um lado tá essa espontaneidade das redes e do outro lado tá a estratégia. E parece, eu vejo em mim, eu vejo nas minhas amigas, eu vejo nas minhas alunas, parece muito difícil a gente achar esse ponto de encontro. Parece que às vezes ou a gente vai para estratégica demais e daí se torna aquele perfil que só vende, aquele perfil que a gente entra e parece que o tempo todo estão panfletando coisa na nossa cara, estão oferecendo coisa. É só sobre isso, sabe? Tudo que a pessoa tá fazendo parece que no fim é para vender algo pra gente. E daí a gente passa a nem acreditar mais muito na pessoa, sabe? Nem dar moral, porque no fim das contas, ela só tá contando uma história, ela só tá falando daquele jeito ou mostrando as coisas daquele ângulo porque ela tem a intenção de oferecer algo. E daí fica muito chato, né? Vocês sabem que tipo de perfil é esse. Mas a gente vai também pro outro lado. Tentando fugir disso, a gente tenta ser espontânea demais. E daí, o meu lado rebelde muitas vezes quis ficar nesse outro extremo, que é Só vou fazer o que eu quiser fazer. não vou me corromper, não vou fazer coisas que eu não quero fazer, que as outras pessoas estão fazendo. Eu sou muito rebelde sem causa nessa coisa da rede social. E daí, muitas vezes, eu percebi que isso não era um caminho, gente. Porque, assim, a gente fica super espontânea fazendo as coisas que a gente quer, falando sobre as coisas que a gente quer, quando a gente quer, sabe? Não passa por nenhum filtro estratégico, que a gente só tá perdendo tempo, tá? Porque não vai dar em nada, ou não vai dar em muita coisa. Qual é o melhor caminho, né? É o caminho do meio. É um caminho onde a gente consegue ser estratégica e ainda assim consegue ser espontânea, consegue estar conectada com a nossa mensagem, com o nosso jeito de fazer as coisas, consegue ser autêntica. Como que a gente faz para achar esse caminho do meio? Daí é a pergunta de milhões. Eu gosto de pensar que para encontrar esse caminho do meio é como se a gente estivesse olhando um chuveiro ligado à distância. A gente não sabe se aquela água tá quente, se aquela água tá morna, se aquela água tá fria, se aquela água se aquela água agrada a gente. A gente não sabe. Por quê? Porque a gente está olhando a distância e não tem nada que nos indique a temperatura daquela água e nem se a gente gosta daquela água. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa se molhar ou pelo menos chegar mais perto daquele chuveiro para entender qual temperatura que tem e se a gente precisa ajustar, né, alguma coisa da temperatura ou tá bom do jeito que tá, etc, etc.
Com a rede social, para entender esses extremos, esses limites aqui, é a mesma coisa. Ontem eu estava numa mesa falando sobre valores no posicionamento digital e a Liana, uma das minhas parceiras ali de mesa, lá no IBAC, ela falou que ela ouviu da supervisora dela, eu gosto de referenciar quando eu lembro, né? Então, a Liana ouviu da supervisora dela uma frase que, cara, ficou comigo. Ela disse assim: para saber os nossos limites, a gente precisa ultrapassar esses limites. É algo que eu acredito muito. Quantas vezes lá nas sessões de terapia, né, a gente ouve os pacientes buscando entender quais são os limites, até onde podem ir, ou quais são, né, os desejos, o que eles gostam, para que a gente descubra como a gente se sente com relação às coisas, a gente precisa estar perto das coisas. Para que a gente descubra a temperatura da água, a gente precisa botar a mão na água, chegar perto da água, para descobrir qual é o limite, qual é essa linha tênue entre ser estratégica, ser espontânea. A gente precisa, por vezes, talvez, ser estratégica demais e, por vezes, talvez, ser espontânea demais. Eu já tive nos dois extremos. Momentos em que eu fui essa rebelde aí que só queria fazer o que queria fazer e momentos em que eu sucumbi ao marketing bagaceiro e fiz umas coisas, assim, nada terrível, tá? Nada demais, gente. Nada que eu tenha sofrido, né, hate ou alguma coisa assim. Mas eu sei que eu extrapolei um pouco o limite daquilo que eu acho massa, sabe? Do jeito de vender, do jeito de oferecer os serviços, os infoprodutos. Então, já tive estratégica demais. Mas eu só sei que eu estive nesses dois extremos porque eu estive nesses dois extremos. Caso contrário, eu não saberia. Eu espero que esteja dando para entender. Eu acho que sim, tá? Vou confiar em vocês. Daí vocês comentem aqui, depois me digam se tá dando para entender. A gente precisa caminhar. E além de caminhar para perceber quando a gente está nesses dois extremos, a gente precisa ter referências, que é uma coisa, gente, que eu acho que a gente negligencia às vezes. Sim, a gente negligencia. A gente precisa ter referências de pessoas que a gente olhe e que a gente consiga colocar elas um pouco nessas categorias. Não é definir quem elas são a partir dessas categorias, mas entender, putz, essa pessoa aqui, pelo menos nesse momento, eu tô achando que ela tá sendo, assim, extrapolando a questão da estratégia. Quando ela faz esse tipo de postagem, isso pega mal em mim, ou me soa desse jeito, ou eu não consigo fazer assim, porque eu acho que é, sabe, estratégico demais. Ou essa pessoa aqui se posicionando desse jeito, fazendo as postagens, as coisas desse jeito, cara, ela tá sendo espontânea até demais e pouco estratégica. Eu quero que vocês, então, saindo desse vídeo, tá? Busquem essas referências. Eu quero que vocês entendam o que diz para vocês que uma pessoa ou está sendo estratégica demais ou está sendo espontânea demais. Para que vocês tenham essas referências e com base nessas referências vocês possam se observar mais. Porque lembrem o que eu falei, a partir disso a gente vai pro movimento. Agora, voltando um pouco ao que eu comecei a falar para vocês, né, de não ter roteiro, o que, né, pode soar pouco estratégico para algumas pessoas, mas entendam, tá? Eu tô falando sobre não ter roteiro, mas ainda assim, então eu não tenho um roteiro estruturado, mega, sabe, uma copy que a gente fala mega estratégica aqui, mas ainda assim, eu não tô falando só de coisas que são assim, sabe, vozes da minha cabeça. Eu ainda assim tô falando sobre um assunto que é estratégico que eu fale, porque tá relacionado ao serviço, ao infoproduto que eu vendo. Ainda assim, eu tô falando sobre as coisas que eu vendo. Falei para vocês ali no começo do vídeo, inclusive, sobre o método. E no fim do vídeo, né, e no meio falei aí para vocês comentarem aqui, e no fim do vídeo eu vou falar para vocês me seguirem. Não bastasse, eu já sei, já estou prevendo o futuro. Eu sei que no fim do vídeo eu vou falar isso. Por quê? Porque esse jeito de fazer o vídeo já está embutido em mim, por mais que eu não tenha um roteiro aqui com vocês. Eu tenho essa estratégia que para mim hoje é uma estratégia super leve, suave, é um jeito... Essa é meu caminho do meio, sabe? O meu jeito gostoso de fazer a estratégia acontecer. Tá dentro de mim. Tá dentro de mim porque eu já fiz os extremos várias vezes. E eu descobri que esse é o meu jeito de fazer. E esse meu jeito de fazer torna as coisas muito mais sustentáveis.
Imagina você se eu me obrigasse agora a fazer esse vídeo super estratégico. Gente, ó, que horas que eu tô gravando aqui pra vocês? Vou falar. Hoje é quarta-feira, 15 de abril, 14h28. Eu não ia estar gravando esse vídeo numa quarta-feira, 15 de abril, 14h28, se esse vídeo tivesse que, assim, sabe, por exigência, ser extremamente diferente disso que eu tô gravando. E que oportunidade eu ia perder de treinar essas habilidades de expressão. Então, aqui, talvez esse vídeo não alcance 1 zilhão de pessoas. Provavelmente não, né? Mas eu posso manifestar mesmo assim, que alcance muitas pessoas. Mas assim, provavelmente não, mas também não sei. Vamos ver lá na frente, tá? Mas não é só sobre o número. Se alcançar muita gente, eventualmente, um vídeo meu, eu vou ficar muito feliz. Não é que eu vou ficar triste, eu vou ficar muito feliz. A gente quer ser ouvida pelas pessoas, a gente quer visibilidade quando a gente tá na rede social. Pelo menos alguma visibilidade. Então, quando atingir muitas pessoas aqui no meu canal, ainda não tenho nenhum que viralizou e tal. Quando viralizar, vocês vão comemorar comigo, a gente vai estar feliz. Mas se não viralizar, eu vou ficar triste? Claro que não. Eu tô treinando habilidades aqui. Então imagina, se eu botasse uma exigência, uma regra rígida de como esse vídeo deveria ser, sendo que eu não tô afim, tá? E isso é porque eu não tinha tempo de fazer um vídeo mega elaborado pra cá, com uma copy mega elaborada. Eu tenho muito mais facilidade de abrir a câmera e devagar, e falar, sabe? E deixar que venha do meu peito a mensagem. Eu gosto disso. E eu quero melhorar nesse aspecto. É uma habilidade que eu quero que fique ainda melhor, assim, de fluir mais, tá? No ao vivo. Mas se eu exigisse, botasse regras nesse vídeo, eu não estaria fazendo isso aqui e agora. Então, vocês entendem que a coisa ela é estratégica, mas também não é aquela estratégia engessada, sabe? Eu tô ganhando alguma coisa aqui, tá sendo estratégico pra mim, mas de um jeito que cabe na minha rotina agora, na minha quarta-feira agora, na minha semana agora, e que ainda assim eu tô desenvolvendo algo, eu tô aprendendo algo. Mas para isso a gente precisa flexibilizar a ideia de estratégia, que eu queria fechar o vídeo desse jeito falando, né, com tudo isso aqui que eu tô falando, colocando marca-texto nisso. Muitas vezes a gente entende essa coisa de estratégia só lá no extremo realmente oposto da espontaneidade. E não é o extremo oposto. E, de novo, eu não tenho como te dizer exatamente o que é, porque isso depende da pessoa, depende de cada um de nós, de como tá a sua vida e desse lado, da sua disponibilidade, até do nicho, né, para quem você tá falando. Cara, a estratégia em si depende. Mas, num geral, o que a gente pode entender? A estratégia é a gente não fazer as coisas assim só no impulso e sem um objetivo. Sim, a gente tem que ter um objetivo no que a gente tá fazendo. Assim, sabe? Tipo, não dá pra fazer as coisas pra nada, gente. A não ser, cara, tu é herdeira, tu não precisa trabalhar, tu quer ser blogueira. Assim, e até blogueira faz as coisas com objetivo. Vocês entendem no fim das contas? Mas a não ser que você queira só se divertir na rede social, que também é um objetivo no fim. Sabe? A gente vai entrando nesse buraco de tudo tem um objetivo, tudo tem um porquê a gente tá fazendo. Mas eu aqui tô falando com psicólogas e estudantes de psicologia que querem usar as redes sociais para captar pacientes, vender os seus serviços, às vezes supervisionandas, né? Que é conseguir ali para os grupos, vender infoprodutos. Então você tem um objetivo. E a cada movimento que você faz, você precisa pensar como esse movimento vai te aproximar do objetivo que você tem. Isso é ser estratégica. Voltando lá, costurando com o ponto que eu trouxe ali para finalizar. Ser estratégica não é ser bagaceira, não é fazer o marketing sujo, não é ficar com um monte de filtro e regra e, sabe, dentro da cabeça, porque isso vai mais te paralisar do que te ajudar para te levar ao encontro daquilo que você quer. Mas ser estratégica, quero que você também saindo desse vídeo, né? O que é ser estratégica? Você anote, você pense sobre isso, para que você possa flexibilizar um pouquinho o próprio conceito.
Porque a gente se forma, a gente vai para a rede social e daí a gente pensa em, né, marketing, estratégia. E parece que é um monstro de 7 cabeças, parece que a gente tem que ser uma pessoa vendedora. Ah, essas coisas de um jeito assim muito ruim, muito nada a ver com a gente, sabe? E não. Mas ser estratégica, num geral, é sobre ter um objetivo minimamente definido para que os passos que a gente está dando, os vídeos que a gente está gravando, né, as CTAs, ou seja, as chamadas para ação que a gente faz no meio do conteúdo ou no fim do conteúdo, tudo isso, o assunto que a gente está falando, tudo isso nos ajude, né, para que a gente se aproxime do objetivo que a gente tem, porque a gente não está aqui à toa, porque a gente não é herdeira que pode estar aqui para nada. E como a gente entendeu nesse próprio vídeo, todo mundo tem algum objetivo, seja ele só se divertir, seja ele só ganhar biscoito, sim, mas aqui a gente quer captar pacientes. Certo, gente? Então é isso, tá? Essas são as vozes da minha cabeça no dia de hoje, sem absolutamente nenhum roteiro. Saiu tudo isso de primeira. Me deixem saber se fez sentido. E se você ainda não me segue e você é uma psicóloga ou estudante de psicologia, você deveria me seguir, porque eu tenho conteúdo bom aqui. Juro. Falei pra vocês que eu ia fazer a CTA no fim, né? É isso, gente. Leve assim. Quem quer, quer. Quem não quer, sinto muito. Sinto muito por você. Vídeo entregue. Espero que vocês saiam refletindo sobre. Comentem para eu saber, tá? Se esse tipo de vídeo faz sentido também para vocês, porque é um vídeo que eu realmente abri mão de qualquer estrutura e roteiro. E eu curto muito essa coisa de abrir a câmera e gravar, mas eu fico muito me questionando se eu tô sendo compreendida, sabe? Se eu tô expressando a mensagem de um jeito legal, traduzindo, né, as vozes da minha cabeça de um jeito que vocês compreendam aí desse lado e que seja útil também para vocês, certo? Vou esperar o feedback. Ó, um beijo e até a próxima.